Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Hoje eu senti de falar mais uma curiosidade, né? Eu falei muito sobre a Segunda Guerra Mundial, o quanto os alemães, o nazismo, né? Não vou dizer os alemães, mas vou falar o nazismo fez tantas barbaridades. E hoje resolvi falar como é que está a nação de Israel hoje. Como é que está a nação de Israel? O povo escolhido, o povo adquirido, né? O povo eleito, o povo que foi projetado por Deus para que Deus fizesse-se presente no meio deles, para que tivesse gosto de estar entre os seres humanos. Né? Como é que está hoje a nação de Israel? Né? Falei tanto sobre os impérios, né, que destruiu o povo de Israel. Então hoje é uma curiosidade, não é um capítulo da Bíblia, então o nome vai ser Curiosidades, não vai ser Conhecendo Deus. Não tem nada de Bíblia, hoje é só um esboço do que eu dei uma estudada hoje, como é que está a nação de Israel, e quero compartilhar isso com você. Meu nome é Marcelo Matos, está aí meu Facebook, está aí meu Instagram, deixa seu like, compartilhe, fale para o seu colega, se inscreva aí também, e que possamos, sabe, fazer o canal crescer, porque é história, tanto, né, física, a história normal que a gente conhece, como a história de Deus, que está na Bíblia. E vamos lá. A nação de Israel, né, depois da Segunda Guerra Mundial, depois que o nazismo massacrou, humilhou, né, esquartejou, tudo, ou no final, eles brincaram com o povo de Israel pela permissão de Deus, porque o povo de Israel tinha esquecido o primeiro amor. O povo de Israel só queria saber de dinheiro. 50% da Europa, em parte financeira, tudo, estava pertencendo a alguma família judia. E Hitler, pela permissão de Deus, fez esse massacre que nós conhecemos hoje, que é o Holocausto. Não só com os judeus, também com outras, né, com outros povos, né? Fez muito também com os poloneses, entendeu? Os russos, mas o povo de Israel é o povo adquirido de Deus, por isso eu quero falar sobre ele. E a ONU, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1947, teve-se uma reunião e eles, né, ficaram pensando em fazer um país para Israel, para os judeus. E ficou entre três lugares que eles tinham escolhido. Um deserto lá no Chile, tinham separado, tinham cogitado isso. Um aqui perto da Mongólia, ali com a China, e um mais lá pela Indonésia. Um lugar onde eles podiam criar-se uma nação. E aí, o povo judaico, os que tinham sobrevivido ao Holocausto, falaram assim, poxa, nossa terra é Israel, é lá. Só que lá já existia outra nação. Nós vamos estudar o que aconteceu. Então a ONU foi, né, ofereceu esses 3 lugares, mas eles não queriam, eles queriam ali. Que foi a terra prometida que Deus prometeu, que Deus fez lá o acordo com Abraão. E a ONU foi lá e permitiu. E os Estados Unidos, a Inglaterra os ajudou a fazer o assentamento e tal. Só que o povo lá não queria eles, né? Já tinha expulsado ele assim que o Império Romano caiu. E porque lá todo mundo é muçulmano. E seria um povo cristão no meio do muçulmano. Não dá certo. E o presidente daquela época, em 1948, era o brasileiro Oswaldo Aranha.
era o brasileiro Oswaldo Aranha, ele foi, bateu o martelo, falou, não, vai ser lá mesmo, né, em Hebrom, na terra lá dos hebreus. E lá tinha 8 milhões de palestinos. Tinha, não tem? 8 milhões de palestinos nesse terreno. Quem são os palestinos, Marcelo? Os palestinos hoje é um antigo povo de Israel. Quando o Império Assírio dominou o Império o Israel do Norte, pegou aquele povo de Israel, jogou ele lá para a capital do Império Assírio, que era Nínive, e jogou outros povos, jogou 5 povos para morar no Israel do Norte. Depois veio o Império da Babilônia, Nabucodonosor destruiu o Israel do Sul, e eles ficaram sendo escravos. E aí veio o Império Medo-Persas, o Império Medo-Persas foi lá, né, pela permissão de Deus, Deus foi tocando no coração do imperador Ciro, e ele chamou Daniel e falou, opa, reconstrua teu país está destruído. E aí foi quando foi convocado Esdras e Neemias. Você lê o livro de Esdras e Neemias, é aquele povo, os exilados, voltando para reconstruir Israel. Só que Esdras e Neemias não queriam o povo que tinha se misturado com os outros povos. Se era para voltar para o povo de Israel, tinha que largar tudo para trás. Se você arranjou mulher naquele lugar, largava. Se você era mais judia e casou com algum homem naquele lugar, você tinha que largar. Para você voltar a ser o povo de Israel, você tinha que ser separado. Um povo que não podia se misturar com as outras raças. Na sua opinião, você deve falar, mas isso é racismo. Isso é uma ordenança de Deus. Se você quer reclamar de racismo, fala com ele. Fala, Deus, tu é racista. Tu fez uma nação que não quer que ninguém se misture com eles. E foi uma ordem deles. Senão e Deus falou, se vocês fizerem isso, eu não vou abençoar vocês. Então vocês têm que ser puro, descendência de Abraão. Então voltaram. Muitos largaram e muitos, não quero largar minha família. Tinha filhos com outras mulheres de outros, né, de outras cidades, de outros lugares, outros países daquela época. E não largaram. E o povo original veio reconstruir Jerusalém e tal. Só que depois eles quiseram vir. E se sentiram-se direito, porque eles têm o sangue judaico. Só que eles eram já misturados. Vieram eles e os filhos deles, que já não eram mais 100% judeu. E aí se tornou, naquela época, né, se tornou a Samaria. Né? Se você lê aí o Novo Testamento, os judeus, né, não se falavam com os samaritanos, porque eram judeus sujos, os samaritanos. E Jesus veio para quebrar essa linha de raciocínio, né? Tanto é que tem até uma parábola do bom samaritano, né? Passou-se um sacerdote judeu e não ajudou o bom samaritano, ou não ajudou o cara lá que tinha sido que tinha sido assaltado. Depois passou um levita. O que é levita? É um judeu que louva a Deus, que cria músicas para Deus. Passou cantando, mas nem deu bola. Mas veio um samaritano, aquele judeu sujo que todo mundo, não, você não quis largar aquele mundo e a gente não presta. E ele foi e salvou. Isso é uma parábola de Jesus, né, do bom samaritano. E esse povo samaritano se tornou hoje os palestinos. Se tornou hoje os palestinos. Então, os palestinos hoje é feito de judeu, turcos, libaneses, egípcios, armênio e iraquianos. São feitos dessas raças. Porque eles foram trocados, eles foram se casando, mas o sangue de um palestino é isso aí. Judeu, turco, libaneses, egípcios, armênios e iraquianos. E quando Israel, em 1948, quando lá o brasileiro lá, Oswaldo Aranha, bateu o martelo lá, no dia 29 de novembro de 1947, ele bateu o martelo, não, Israel merece o seu território. Só que esse território já estava ocupado com 8 milhões de palestinos, que são judeus sujos. E esse povo judeu esqueceu de Deus, ele realmente já esqueceu o seu primeiro amor, eles são muçulmanos. Os palestinos hoje são muçulmanos, eles estão tão contaminados que eles não esquecem Deus. É muito raro um palestino falar, eu sou um cristão, eu adoro ao Deus de Israel. Então, sabe, se contaminou, porque quando você vai criando famílias, laços, o teu coração vai chegando para lá. E eles hoje são muçulmanos. E aí veio o povo de Israel em 48,
né? Um ano depois. E só que geral ali impediram eles. Impediram, deixaram eles se assentarem. E quando eles se assentaram, guerrearam contra eles. Em 1948. Só que em 1948 eles clamaram a Deus. Recentemente. A gente vê coisas grandes na Bíblia, mas na Bíblia agora está falando coisa de recentemente. Eles clamaram a Deus. E eles sem nada, porque eles chegaram somente com suas malas. Vieram da Europa, cansado, esmigalhado, retorcido, sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. Porque o nazismo tinha acabado com eles. Eles clamaram a Deus. E aqueles resíduos daquele povo judeu conseguiu expulsar aquele povo árabe que tinha invadido, liderado pelo Egito. Isso em 1948. Eles não tinham mandado muitos soldados, mas tinham mandado o suficiente para matar aquele povo que estava ali já. Inclusive os palestinos querem eles fora. São, né? Porque eles não são mais judeus de sangue puro. Então eles querem. E eles também ajudaram esses que queriam matar os judeus. Mas Deus os abençoou e Israel conseguiu expulsá-los. Israel foi, sabe, se endireitando, consertando suas cidades. E aí, só que os palestinos viviam no meio deles, né? Os samaritanos viviam no meio deles. Não estava dando certo. Foi quando a Rússia, naquela época, era a União Soviética, né? Estava no socialismo, no auge da Guerra Fria. Vou estar mostrando os mapas aí. O que eu estou falando vai estar mostrando aí. Eles foram e a Rússia começou a injetar, vender armas, né? Por baixo dos panos, para alimentar todo aquele povo que tem raiva de Israel, sabe? Esquecendo que Deus já prometeu a Abraão: todos aqueles que abençoarem a você, eu vou abençoar. E ai daqueles que se levantarem contra você, eu vou destruir. Eu vou pesar a minha mão. E aí, quando foi, né? Quando foi em 1967. Em 1967, os judeus, né? Todo mundo sabia que a União Soviética estava, né, investindo, vendendo aviões, tanques, armamento para todos os povos em volta. E quem ficou do lado de Israel? Somente um país que se prontificou em ajudar Israel. O nome dele se chama Estados Unidos. Ele se prontificou, ele falou: Israel, eu vou te ajudar. E aí, eles descobriram uma conspiração. Eles descobriram uma conspiração e no dia 6 de junho de 67. No dia 6 de junho de 1967, eles tinham descoberto que vários países iam atacar Israel numa ofensiva tão grande, mas tão grande, que eles iam aniquilar o povo de Israel em um dia. Iam vir todos os lados, liderada pelo Egito, novamente. Aí o que o povo de Israel fez? No dia 5, pintou em todos os aviões de caça, em todos os tanques de guerra, e em todos os seus fuzis, e todas as suas armas que os americanos tinham dado a eles. Eles pintaram a bandeira de 6 pontas, a bandeira a cruz, né, a estrela de Davi de 6 pontas, e botou embaixo: o Senhor é conosco. E no dia 6, que era o dia que eles iam atacar, Israel acordou cedo e atacou todos eles ao mesmo tempo.
Israel atacou ao mesmo tempo Síria, Egito, Jordânia, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Uma nação atacar, declarar guerra a esses países todos. E Deus foi tão com eles que em 6 dias eles destruíram tudo esses países. Aí você fala, sério? Conhecido como a Guerra dos 6 Dias. Em 6 dias, eles botaram esses países todos abaixo. Você fala, mas como? Se Israel começou em 1948 e esses países são países antigos. Para você ter uma ideia. Não mexa com o povo de Israel. Isso é só para mostrar que Deus existe. E aí eles separaram os palestinos. Hoje vai estar aí um mapa aí. Hoje existe faixa de Gaza, que é bem no canto, e a Cisjordânia. Separaram e eles ficaram ali onde pertencia a terra deles. E eles foram e pegaram também. Nesses 6 dias, eles tomaram toda a península do Sinai no Egito. E pegaram a Jerusalém, que a Jerusalém ainda não estava na mão dos palestinos. Pegaram, estava dentro da Cisjordânia, eles expulsaram eles, pegaram Jerusalém e falaram, daqui para trás que vocês vão viver. Jerusalém sempre vai ser de Israel. De 48, né, a capital de Israel era Tel Aviv, não era Jerusalém, porque Jerusalém pertencia aos palestinos. E pegou também a colina de Golã, da Síria, que até hoje não devolveu. Porque ele pegou a península Sinai e pegou a colina de Golã. E falou, eu só entrego se vocês reconhecerem eu como país. O Egito, em 83, foi na ONU, falou, não, eu reconheço agora que Israel é um estado independente, ele é um país, e aí Israel devolveu a península do Sinai. Todo esse território aí devolveu para o Egito. Onde eles tinham peregrinado, estava na mão de Israel durante anos, de 67 até 83. Já a Síria tem ódio até hoje, e já que não reconheceu, até hoje não reconhece e não gosta do povo de Israel, a colina de Golã continua sendo de Israel. E hoje a capital, né, é Jerusalém. A capital hoje é Jerusalém. Os palestinos, né, que tiveram 8 milhões, eles nessa guerra dos 6 dias, eles botaram, agora já que vocês não estão nos ajudando, vocês querem nos prejudicar, a gente não vai virar muçulmano, a gente serve a Deus, a gente é um povo escolhido, adquirido. E os palestinos, que são os antigos povos samaritanos, estavam também ajudando a essas nações a expulsar Israel dali. Eles, né, jogaram para os dois lados, então eles exprimeram os 8 milhões ali, e não dá para viver, para quem vivia, né? Hoje, 1 milhão foi morar na Síria, de palestino. 500 mil de palestino mora no Líbano. 250 mil mora na Arábia Saudita. 500 mil mora lá no deserto do Chile, onde o Chile tinha liberado para o povo de Israel. Eles foram para lá. 500 mil de palestinos moram lá. E Israel ficou livre, somente o povo de Israel hoje está lá. A Rússia, como eu te falei, Deus escreve certo por linhas certas. Em 1990 a Rússia quebrou. Porque a Rússia não continua ainda, mesmo, né, Israel botando esses povos todos para correr. Eles continuaram financiando. Não, vocês vão tirar Israel daí. Deus viu que, né, a Rússia estava fazendo coisa que não deve, que é
a ajudar os inimigos de Israel, veio uma grande crise e quebrou a União Soviética em 1990. E os Estados Unidos, que se proporam a ajudar, que meteram a cara lá na frente para ajudar o povo de Israel, hoje é a nação mais abençoada do mundo. É a nação mais abençoada do mundo. Já era e ficou muito mais. Depois que começou a ajudar o povo de Israel, ficou muito mais. O que aconteceu? Os palestinos que moram na Cisjordânia, ali do lado de Jerusalém, eles, até hoje, eles arranjam armamento e fica atacando mísseis, bombas, balões com granadas para matar os judeus. Aí o povo de Israel teve que fazer um muro. Toda a Cisjordânia, se você pegar o mapa, todo lado direito, a Cisjordânia, ele teve que fazer. A faixa de Gaza ficou quietinha, ela está ali, estão os palestinos ali, e eles não mexem com Israel. Mas a Cisjordânia está sempre tacando coisas, destruindo, fazendo. Eles invadiam, homem-bomba, e estava sempre matando o judeu, o povo de Israel. E eles estão fazendo um muro de 760 quilômetros. Já está quase acabando, tá aí as imagens, vão estar aparecendo aí. Então, cortou, tudo no meio lá e, vocês ficam para aí, a gente não quer briga. Isso aqui já era nosso há muito tempo, entendeu? Mas, é isso. E, hoje, existe em Israel, somente ali em Israel existe 9 milhões de judeus. Sem contar o que está espalhado no mundo. Mas, como eu te falei, para você voltar para Israel, você tem que estar puro. Você não pode se ter ficado com outras mulheres ou outras famílias. O povo de Israel não aceita. Ou você realmente quer Deus e viver as leis que Deus mandou você viver. Ou você se torna um judeu e se torna abençoado de natureza. Quem nasceu judeu já é abençoado. Você nunca vai ver um judeu mendigo. Você nunca vai ver um judeu mendigando. Não existe. Eles são abençoados. Onde eles põem a mão, eles crescem. São assim. Por isso que muitos povos têm raiva dele, porque tudo deles são abençoados, mas porque foi uma promessa de Deus. Deus fez o povo de Israel para ter vontade de ver o ser humano e fez um povo diferente para não se contaminar. Deus permitiu que eles voltassem em 48. Entendeu? Vou botar alguns versículos aí embaixo, que isso já foi profético. Isso estava em profecias em Isaías. Olha que Isaías profetizou ainda no império ainda da Babilônia. Profetizou sobre essa nova fase de Israel que começou em 48. E toda vez que você ligar a sua televisão e ouvir algo ali, no meu país, você só ouve morte, corrupção, eles são muito sensacionalistas, Eles gostam muito de mostrar coisas ruins, que é isso da Ibope. Mas um dia que você olhar a notícia e ver, não sei o que, o povo de Israel, pare, preste atenção, porque Israel é o termômetro de Deus. Israel é o termômetro da vinda de Cristo. Se todo mundo mesmo começar de novo dessa vez, essa é a última fase, começar mesmo a se revirar contra o povo de Israel, se prepare, volte para Jesus. Você que é desviado, se você que não aceite a Jesus, porque Jesus vai rasgar esse céu. Israel é o termômetro, tá bom? Isso é só uma curiosidade para ver como é que estava. E hoje é uma nação abençoada. Hoje tem uma tecnologia de ponta, tá? São poucos países no mundo que tem tecnologia de ponta. Israel na Ásia é um deles. Na Ásia só existem 3. Israel, China e Japão. Tecnologia altíssima. Entendeu? O muro que Israel fez hoje, quando a tecnologia deles está tão avançada que quando os caras lançam míssil, bomba, granada, antes de cair no chão, eles já destroem no mar.
tecnologia, né, do povo de Israel, para não deixar ferir um povo judeu, um israelita, entendeu? Até a próxima. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você. É só, eu botei no meu caderno aqui, mas acabei não lendo. Só para você ver como é que Deus age. Olha, na Guerra dos 6 Dias, que é uma coisa que até hoje as pessoas, os cientistas estudam como é que uma nação em 6 dias destrói várias nações. Egito mandou de soldados. Estavam preparados para destruir Israel. Só que eles descobriram antes, mas eles mandou, naqueles 6 dias, eles não se entregaram, eles atacaram Israel, Israel foi em 6 dias e acabou destruindo eles todos. Só o Egito mandou 240 mil soldados. A Síria, Jordânia e o Iraque mandaram mais 307 mil. Olha, só esses dois aí já passa de meio milhão de soldados. Todos eles mandaram 957 caças, aviões de caça. Avião de caça é um dos maiores, é a ponta de lança de uma guerra. E 2.504 tanques. Tanque pra caramba. E aí, quando em 6 dias, no final de 6 dias, quando todos esses países que eu falei levantaram a bandeira de paz, não, para. A gente não consegue contra você. Em 6 dias, morreu do lado, do povo de Israel 983 judeus. Em 6 dias, nessa guerra de 6 dias. Ficaram 4.500 feridos. E eles prenderam 15 soldados israelenses. E 46 aviões de caças israelenses foram destruídos. Em 6 dias. Do lado desses países todos que atacaram Israel, foram 15 mil mortos em 6 dias. Israel feriu 45 mil em 6 dias. Prendeu 6 mil soldados de todos esses países em 6 dias. Destruiu 452 caças. Do de Israel, 46. 45 mil feridos. O de Israel, 4.500. 15 prisioneiros de Israel. Deles, 6 mil. Não mexe com o povo de Israel. A mão de Deus é pesada. E ele que sustenta a terra. Tá bom? Até a próxima. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você.